E depois de alguns dias, acabou chegando outro amigo do Natanael na Terra e acabaram encontrando ele junto com o Natanael e o trouxeram para a base dos Estados Unidos, dos super soldados, depois de explicar bastante coisa para ele e o que havia acontecido e sobre esse mundo. No momento ele começou a chorar e chegou lá a turma dos heróis de outros universos e mais os super soldados da Terra. Perguntaram o que foi que aconteceu, por que ele está chorando tanto. E ele contou que o que aconteceu na Terra era o que ele queria fazer com o mundo dele, queria torná-lo melhor, mas a genialidade dele acabou atraindo a destruição do mundo dele e agora ele vive querendo vingar isso. Eu era de um planeta que era dominado por bandidos, gente cruel que acabou até matando meus pais, porque eles não quiseram passar o pouco de dinheiro que tinha. Foi criado por meus tios, que não me davam muita atenção. E para passar tempo eu ficava assistindo filmes de ficção e estudando mais sobre engenharia, que eu era fascinado por robôs. Daí, num dia, vendo uma história antiga sobre armaduras que eram utilizadas para se proteger de arma, eu pensei, por que não construir robôs que pudessem servir de proteção, já que se as armaduras serviam para proteger as pessoas dentro, por que não construir um robô que funcionava como uma armadura, que não pudesse ferir ninguém dentro, e que fosse controlado por controle remoto, como os brinquedos que eu via muitas crianças ricas tendo. Daí eu comecei a pensar em como construir isso. Eu estudava bastante para querer aprender como construir esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer desde brinquedos pequenos até coisas um pouco maiores que eram bem mais resistentes. Com o tempo acabei chamando a atenção de umas universidades que viram minha dedicação e começaram a apoiar minhas ideias. Até que um dia eu construí um robô bem maior com a ajuda de algumas pessoas que acabaram colocando para o governo aprovar para testar para segurança. Funcionou por um tempo, só que aí ele foi atropelado e depois jogaram combustível e tacaram fogo nele que acabou danificando as partes de dentro. Daí os bandidos que fizeram isso disseram que mais uma tentativa dessa eles não iriam ter pena de quem foi que mandou. E por um tempo eu fiquei triste e meus colegas desistiram, mas eu não estava pensando em desistir assim de primeira. Mas foi então que eu acabei vendo um jogo de quebra-cabeça, onde eu via como cada parte se encaixava em outro. E por algum motivo eu fiquei pensativo com relação àquilo. E depois eu acabei vendo como era feito alguns tipos de móveis, no qual eles faziam um encaixe um no outro, no qual não deixava espaço para nada, e que eram bem resistentes cada um. E se tentasse fazer qualquer dano neles, a parte interna não sofreria muito, já que eles estavam bem juntinho, bem ligado. E por algum motivo também eu estava começando a ficar muito pensativo, como se alguma ideia quisesse surgir na minha cabeça, mas eu não entendia. Até que num dia, depois de saber de um acidente que ocorreu numa rua, uma pessoa ficou gravemente ferida e os músculos delas acabaram ficando meio exposto, o que as pessoas acharam muito ruim, muito nojento. Só que, por algum motivo, quando eu vi aquilo, uma ideia acabou caindo na minha cabeça e eu saí de lá e fui para um laboratório que me deram, porque aquela ideia meio que revolucionaria a engenharia do meu planeta. Então eu comecei a desenhar um robô que pudesse ter parte por parte montada, encaixado certinho com um quebra-cabeça, com suas peças bem juntas, de uma forma que não pudesse ser desmontada, que nem aqueles móveis antigos que eu havia visto, onde cada peça se encaixa e consegue ficar bem apertado, e que cada um se movimentasse junto, como se fosse um músculo do corpo humano. E daí eu chamei de o projeto do robô indestrutível. E passando-se um ano, com tudo aquilo que eu tinha em mente, eu fiz vários testes até que eu consegui construir um robô que não dava para desmontar facilmente, depois de construído, além de ser impenetrável qualquer tipo de coisa dentro dele, e ter uma força absurda. Eu chamei de o robô indestrutível, já que foi feito vários testes e não podiam destruir ele facilmente, não poderiam desmontá-lo por fora. Ele era praticamente indestrutível, segundo o que eu acreditava, e começaram a fabricar aqueles robôs para começar a combater bandidos e comecei a ver que deu certo. Os bandidos tentavam de tudo, atiravam contra eles, jogavam bombas, atropelavam, só que nada adiantava. Os robôs continuavam ativos e combatendo a criminalidade. Só que o que eu não sabia era que essa minha genialidade acabaria atraindo uma força ainda bem maior.
Porque para combater algo forte, é preciso algo ainda mais forte. E foi o que aconteceu no meu planeta. Que aí um dia, dois homens acabaram aparecendo na rua em que eu estava andando e disseram que queriam fazer uma proposta de trabalho para mim. Eu perguntei que tipo de proposta. Daí eles disseram que queriam que eu trabalhasse para eles, que acabaram ouvindo falar do projeto do robô indestrutível e que queriam que eu fizesse parceria com eles para fazer mais desses modelos, que eles também trabalhavam com isso. Eu achei meio suspeito aquilo, mas foi com eles e eles me mostraram um laboratório no qual eles também faziam testes e eu vi que era um laboratório muito sofisticado, uma coisa que não era do meu mundo, o que eu deveria ter desconfiado, no qual eles mostraram vários projetos de robôs que eram muito avançados, com tecnologia que eu achei incrível, que eu fiquei tão fascinado e acabei aceitando. Só que aí, no dia seguinte que eu estava indo para lá, do nada apareceu um brilho na rua, de repente eu vi era um homem, e quando eu percebi, esse homem era Juan, o velocista, e ele disse que era para mim ir com ele. Eu não entendi muito bem, disse que não conhecia nem como ele podia fazer aquilo, eu não ia ir com ele. Só que aí ele disse que eu acabei dando o projeto de uma arma extremamente perigosa para gente que é extremamente perigosa. E agora ele tinha que dar o fora do planeta dele, porque o planeta todo corria risco. E daí eu disse que conversa de maluco era essa. Só que aí ele me mostrou umas imagens daqueles homens, mostrou quem eles realmente eram. Era um povo de uma tecnologia muito avançada de vários planetas, que ficava juntando tecnologia de outros mundos, e que depois que eles pegavam o que eles queriam, eles destruíam os mundos. E agora eles iam fazer o mesmo com o meu, e que eu acabei dando para eles o segredo para armas ainda bem mais perigosas. Daí eu não estava acreditando naquilo, só que aí chegou mais um rapaz lá por um portal e disseram que eles tinham que ir, porque eles já estavam preparando os canhões já, e que já estavam vindo atrás de mim. Eu perguntei que tipo de conversa era essa, né? Revelaram que iriam me levar e iriam destruir o meu mundo para que não ficasse mais rastro e eu não tivesse mais para onde voltar. E que eu ficasse só com eles construindo para eles. Daí eu fiquei meio confuso com tudo aquilo, só que aí apareceu um robô lá, e daí uma mulher que estava lá tentou exprimir aquele robô dizendo com telecinese, só que aí o robô continuava andando, e daí ela tentou desmontar ele, só que não foi possível. E daí ela perguntou que tipo de robô era esse, que ainda não tinha visto. E daí o robô falou que é um novo projeto de robôs indestrutíveis. E daí eu percebi que estavam querendo usar meu projeto para construir armas indestrutíveis. E daí eu me toquei que era que ele estava falando. Só que aí aquela mulher acabou jogando uma pedra naquele robô, enterrou ele no chão. Só que aí ele rapidamente saiu e começou a vir atrás da gente atirando raio. Só que aí aquele rapaz, o Juan, me pegou e correu bem rápido. Daí eu tava muito assustado com tudo aquilo. E daí ele me deu um dispositivo e disse que era para mim me teletransportar para outro mundo. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. E daí ele disse, pensa para em um outro mundo chamado Cinturão de Ouro. Eu não entendi muito bem. Ele disse que era para me pensar nesse lugar e atirar com essa arma que iria abrir um portal e iria me levar para lá. Mas que eu não ficasse lá mais. Eu não entendi muito bem, mas fiz o que ele me mandou. E abri um portal que eu achei muito estranho, daí disseram que era para mim entrar. E eu comecei a ouvir um bocado de explosão. E com medo disso acabei entrando naquele portal. Depois que ele fechou, eu me vi em um outro mundo bem diferente do meu. E depois disso, me contaram que eles atiraram um raio tão poderoso no planeta que o destruiu completamente. E depois de saber tudo isso, depois que esses rapazes me encontraram, disseram que o meu mundo já era e que agora eu já não tinha mais para onde voltar. Só que aí eu estava indignado com tudo isso e disse que não iria permitir que eles ficassem roubando projeto de pessoas assim, destruindo mundos à toa com um bocado de gente inocente. E disse que eu queria fazer alguma coisa para acabar com isso. Daí eles disseram que eles já estão cuidando disso. Só que eu disse que eu queria participar. Que foi eu que dei o projeto do robô indestrutível para eles. E que eu queria dar um jeito de compensar o erro que eu acabei cometendo. E daí eu entrei para o exército do general como engenheiro. E comecei a projetar mais desses robôs indestrutíveis.